com preocupação as consequências da guerra para o agronegócio brasileiro e mundial. E este conflito entre a Rússia e a Ucrânia, terrível, em pleno século XXI, já trouxe consequências em curtíssimo prazo e pode trazer em médio prazo. Por quê? Porque a Rússia é o primeiro exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o terceiro exportador mundial de milho, além de produtos à base de girassol, que a Ucrânia é um grande produtor. E, obviamente, se este conflito continuar, nós poderemos ter consequências mais sérias do que em curtíssimo prazo. O que aconteceu em curtíssimo prazo? Obviamente, o que se esperava, o aumento das cotações da soja, do milho e do trigo, em função do que eu falei anteriormente. No Porto, a soja passou dos R$ 200 a saca, o milho passou dos 90 e o trigo mais de R$ 100 a saca. O aumento só não foi maior porque o real se elevou um pouco em relação ao dólar. A elevação não foi maior porque aqui no Brasil a taxa de câmbio, que estava em torno de R$ 5,50, chegou a R$ 5,00, até um pouquinho abaixo de R$ 5,00, e aí elevou novamente para um pouquinho acima de R$ 5,00. Os danos da guerra aqui para o Brasil vão além do agronegócio. Esta situação em curtíssimo prazo já ocorreu não apenas das commodities agrícolas, mas também no petróleo. O barril de petróleo chegou a superar os $100 por barril e os derivados, como o gás, também aumentaram de preço. E tudo isto gera aumento de custos logísticos em todas as cadeias de produção se os combustíveis aumentarem de preço, porque nós sabemos, por exemplo, aqui no Brasil, que o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, seguem cotações internacionais. Essas condições são ideais para a inflação, que impõe sofrimento especialmente para os mais pobres. Quando aumenta o preço das matérias-primas, como, por exemplo, soja, milho, trigo, petróleo, o que acontece? Os derivados destes produtos também aumentam e chegam até o consumidor, elevando preços. E a elevação de preços, como todos nós sabemos, gera este fenômeno perverso para a economia, que é a inflação. Por que a inflação é tão perversa? Porque reduz o poder aquisitivo, reduz a capacidade de compra das pessoas, e principalmente aqueles que têm menores condições de reivindicar aumentos de salários. Essas pessoas sofrem os efeitos da queda do poder aquisitivo, da queda, portanto, do nível de bem-estar. Se a guerra continuar, o problema pode se agravar ainda mais para o agronegócio brasileiro. Por que disso? Porque a Rússia e a Bielorrússia, ou Belarus, são grandes produtores e exportadores, principalmente de potássio, mas também de fósforo, o fosfato monoamônico, e junto com a China, são grandes produtores também de nitrogênio. E para dar uma ideia, com a redução da oferta que já ocorreu no ano passado e o aumento da área plantada no mundo, que aumentou a demanda por fertilizantes, os preços da ureia e do cloreto de potássio no ano passado aumentaram entre 300% a 350%. E os preços do fósforo aumentaram 230%. Agora, com esta guerra eclodindo, obviamente a possibilidade de redução de oferta é ainda maior. E, obviamente, isso depende da duração do conflito e das sanções que o mundo ocidental, que Estados Unidos, que a Europa, que o mundo ocidental fará em relação à Rússia. O problema é que o Brasil importa 90% dos insumos para a produção de grãos e, pior, possui jazidas com todos esses componentes, mas não explora. E o quadro pode ser pior ainda que o simples aumento do custo. Não só de possibilidade de preços ainda mais elevados para os fertilizantes, como também pesticidas, mas a possibilidade da falta do produto. E como nós sabemos,
O fertilizante é absolutamente importante para o aumento da produtividade das lavouras e, consequentemente, a redução do custo por unidade do produto. Se o Brasil tivesse tratado deste assunto com seriedade no passado, não estaria dependendo e nem vulnerável diante de uma guerra. Se o Brasil tivesse feito nesses últimos 20 anos o que deveria ter feito. Se nós temos um potencial de produção interna, temos minas de fósforo e potássio, deveríamos ter explorado e possibilitar a exploração disso para evitar trazer os produtos lá do norte da Europa, lá da Ásia. Veja você, sai o fósforo, sai o potássio de lá, chega ao porto de Paranaguá, que é uma das principais entradas de fertilizante no Brasil. Esse fertilizante embarca num caminhão e percorre quase 3.000 quilômetros até o Mato Grosso, quando nós temos minas lá. Imagine o que isto provoca. Então, deveríamos, obviamente, ter feito a exploração desse produto, facilitando a exploração desses produtos e não causando enormes dificuldades.